tudo bem com você? Eu sou a Ana Eduarda Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu estou aqui com uma participação especial. Fique à vontade para se apresentar para a galera. Olá, meu nome é Lucicleide, sou funcionária pública e eu vou contar para vocês um pouco da minha história, porque eu tive câncer de mama por 2 vezes. Nós estamos no mês do Outubro Rosa, né? Que fala sobre o câncer, os cuidados que nós devemos ter para evitar o câncer de mama. Eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Então já fique aí ligadinho e assiste o vídeo até o final, tá certo? Já deixa seu like, se inscreve e agora bora pro vídeo. Então vamos lá, né? Para começar, eu quero que a senhora conte como foi que a senhora descobriu. Na verdade foram 2 vezes, né? A primeira vez eu descobri através do autoexame. E toda mulher tem que fazer o autoexame todos os meses. Aí eu fui fazer, tocar na minha mama e eu descobri que eu estava com um pequeno nódulo na mama esquerda. Na época eu fui para um médico ginecologista e segundo ele não era nada sério. Então eu voltei minha vida normal e esqueci. Só que quando foi em dezembro de 2011, né, do mesmo ano, já quase um ano depois que eu tinha me tocado e tinha notado que eu estava com nódulo, eu fui fazer um exame de ultrassom e neste exame eu descobri que eu estava com câncer de mama. Já era um nódulo, já era um tumor grande, quase 3 centímetros, onde eu precisei fazer um tratamento de químio, fiz uma cirurgia, fiz rádio e graças a Deus deu tudo certo. Quando foi em 2017, quase 6 anos depois, eu descobri novamente que eu estava com câncer pela segunda vez. Dessa vez, eu sempre falo que eu ter descoberto, da forma que eu descobri, que foi o cuidado de Deus sobre a minha vida. Porque eu fazia um exame, a ultrassom, a cada 6 meses. E eu tinha feito o exame e tinha levado para a médica. E para a medicina estava tudo normal. Só que nesse período, eu acredito que um mês depois, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu sonhei com a minha médica e ela me dizendo que eu tinha que fazer uma cirurgia. E eu achei estranho, mas não dei importância. E tive esse sonho mais 2 vezes. Quando foi na terceira vez, né, eu vi que tinha algo querendo me chamar a atenção. E eu liguei para a minha médica. Foi quando ela me pediu uma ressonância, porque ela disse que ia me dar alta, né, porque eu já estava com mais de 5 anos, e para a medicina eu já estava curada. Então, pela segunda vez, eu descobri que estava mais uma vez com câncer, na outra mama. Foi onde eu tive que fazer mais uma cirurgia, dessa vez tive que retirar minha mama, tive que fazer o tratamento novamente, e eu sempre digo que eu ter descoberto da segunda vez foi Deus que me mostrou através daquele sonho. Porque foi através daquele sonho que eu fui para a médica naquele período, porque eu não ia, eu só ia uns 6 meses depois. Então foi assim que eu descobri. Então, né, depois desse processo que a senhora descobriu, qual foi a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade, acredito que tenha sido da primeira vez, né, quando eu descobri. Porque quando eu descobri a primeira vez foi no período do final de ano, foi na véspera de Natal de 2011. Aí quando foi na primeira semana de janeiro, eu já tive que fazer a cirurgia, porque era um tipo de câncer agressivo e tinha que correr contra o tempo. Então eu acredito que não foi nem 15 dias, né? Eu fiz a cirurgia para retirar, naquela época não precisou retirar a mama, foi só um quadrante da mama. E a minha maior dificuldade, na época, foi a aceitação da doença. Porque quando a médica me disse que eu estava com câncer, né, que eu ia ter que fazer a cirurgia, que eu ia ter que fazer o tratamento de quimioterapia, que era um tratamento muito agressivo, que meu cabelo ia cair. Então, assim, a minha maior dificuldade na época foi aceitar que eu estava com câncer. E eu passei mais ou menos umas 2 semanas isolada, né, sem querer falar no assunto, sem querer ver ninguém, porque eu não aceitava, né, que eu estava com câncer. Isso já foi em 2012, quando eu já tinha feito a cirurgia. Estava me preparando para começar o tratamento.
Então, assim, aí quando foi um dia eu acordei e eu comecei a pensar. E aí algo tocou no meu coração que falou mais ou menos assim, que eu só tinha dois caminhos. Ou eu ficar naquele quarto, chorando e entrando em depressão, ou eu lutar, fazer o tratamento e lutar pela minha vida. E eu acredito que quando aconteceu que eu caí na realidade, né, que eu estava com doença grave, mas que eu poderia sobreviver através, primeiramente, de Deus e, segundo, através do tratamento que eu tinha que começar a fazer, algo mudou, porque eu comecei a ver as coisas de uma outra forma. Eu comecei a me preparar. Na época eu fiz 6 quimioterapias. Depois das quimio fiz 33 radioterapia e graças a Deus deu tudo certo e eu venci. Isso foi em 2012, quando eu tive a primeira vez. A segunda vez foi mais fácil eu aceitar, porque eu não tive o medo que eu tive da primeira, né? Primeiro, porque eu já conhecia o Deus que eu sirvo hoje, em 2011, quando eu descobri que eu tinha câncer. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Então, o medo foi grande, porque eu tive muito medo de morrer. Já a segunda vez, né, se eu tivesse morrido, eu acredito que eu teria morrido sim, mas eu sabia que Deus ele estava cuidando de mim. Então, a diferença foi essa, que a primeira vez eu conhecia Deus de ouvir falar. E a segunda vez eu conheci um Deus verdadeiro que eu sirvo e que pode todas as coisas, e que foi Ele que teve misericórdia de mim. Foi assim que eu lutei e eu venci. Interessante. Deus sempre dá forças pra gente. Né? Quando a gente tá com Deus, não significa que a gente não vai passar por dificuldade. Mas a gente passa por dificuldade e a gente sempre vence. E Ele sempre está conosco, nos dando forças. Isso é que é o mais importante. É verdade. Interessante, né, que Deus ele sempre tira, né, algo bom de algo ruim, né? Não há mal que não venha para o bem. E eu queria saber, depois de passar por tudo isso, o que foi que a senhora aprendeu com tudo isso? Como você falou, né, que Deus tira as coisas boas de momentos difíceis, né? Tem um texto na Bíblia que fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Né? Fiquei em Romanos, se eu não me engano é 8:28. E a lição que eu aprendi foi primeiramente que Deus ele é soberano, que Deus é o médico dos médicos e que sem Deus nós não somos nada, né? E a segunda lição que eu aprendi foi que eu aprendi a valorizar mais a minha família, né? Minha família ficou unida e isso contou muito para a minha recuperação. Porque em um momento desse nós precisamos muito do apoio da nossa família, das pessoas que nos amam de verdade. E é nesse momento que eu senti o quanto a minha família foi importante naquele momento. E as pessoas outras pessoas também, que mesmo que não sejam da família, mas que são amigos de verdade, né? Eu tive muito apoio de muitas pessoas e eu sou grata a Deus primeiramente. E a maior lição que eu aprendi foi essa, que independente do problema que nós possamos estar passando hoje, que nós venhamos nos voltar primeiramente para Deus. Porque tudo que acontece na nossa vida, não é porque Deus não nos ama, muito pelo contrário. Porque Deus ele é um Pai cuidadoso, um Pai amoroso. E um Pai, ele só, ele não pune um filho, muito pelo contrário. Um pai, ele cuida do filho e às vezes o filho está um pouquinho rebelde. Então, às vezes ele encontra algumas formas de nos trazer para mais perto dele. E foi isso que eu senti, né? Que Deus estava querendo que eu ficasse mais perto dele, que Deus queria me moldar primeiramente. E hoje eu me sinto uma pessoa totalmente transformada. Me sinto uma pessoa mais forte, me sinto uma pessoa mais temente a Deus, me sinto uma pessoa que realmente é amada por Deus, por toda a minha família. Amém. Então, né, depois de ter passado por tudo isso, por toda essa dificuldade, eu queria que a senhora falasse um pouco, né, e desse um conselho para as pessoas que também que estão passando pelo câncer nesse momento e que também passam por tantas outras doenças
que estão com tantas outras doenças e que passam por outras dificuldades? Bom, o conselho que eu dou para as pessoas que estão, principalmente para as pessoas que estão enfrentando, né, um câncer, que receberam um diagnóstico, aquelas que estão fazendo exames, que poderão descobrir, né, ter um diagnóstico que está com câncer, primeiro que o câncer, ele é assustador. A palavra câncer, ele assusta. Quando a gente recebe um diagnóstico desse, parece que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que nós vamos morrer. Que o chão vai abrir e que acabou. Só que não. O câncer, ele não é o fim. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, você não recebe uma sentença de morte. Muito pelo contrário. Você recebe um diagnóstico que você está com uma doença grave, mas que você precisa lutar. Você tem que ser mais forte do que ele, porque foi assim que eu fui. Primeiramente, você tem que buscar a Deus, né? Porque Deus, ele cuida de todos nós, ele é o nosso refúgio. E nesses momentos, e por mais que ele permita que esteja acontecendo isso com a gente, ele fica ali do nosso lado, cuidando, protegendo. Tem até aquela palavra, né, de Josué 1 que fala: seja forte e corajoso. Então a gente tem que enfrentar as coisas de frente, né? Se você está passando por esse problema, seja forte, não desista, né? O problema é que tem gente que muitas vezes desanima, desiste, pensa logo que vai morrer e não luta. Não, a gente tem que lutar até o final, né? E que seja feita a vontade de Deus. Isso, realmente. Como eu estava falando, né? E como você acabou de falar agora, né? O câncer, ele não é o fim. Muito pelo contrário. Às vezes é o começo de uma nova história. Que foi como aconteceu comigo. Deus permitiu que eu tivesse câncer em 2011, mas eu não sabia que ali poderia ser, que ali estava sendo uma nova história que ele estava escrevendo. Então nós temos que tirar as lições boas, né? Nós não temos que focar na doença, nós temos que focar primeiramente em Deus. Nós temos que lutar, né? E que seja feita a vontade dele. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se a gente vencer, Deus é bom. Mas se a gente não vencer, Deus continua sendo Deus, porque Deus, ele não muda. E a vontade dele é que prevalece na nossa vida. Seja que a gente vença por uma parte, ou vença que ele nos chame para perto dele. Na verdade, então, o conselho que eu dou para você que está enfrentando um câncer é esse: que você seja forte, que você lute e que você não se entregue. Porque quando a gente se entrega, aí a doença toma de conta. E para as pessoas, aquelas pessoas que ainda que nunca descobriram que tem câncer, eu dou um conselho, principalmente para as mulheres, que façam o autoexame da mama, porque isso é muito importante em um diagnóstico precoce. E isso faz toda a diferença. Porque se eu estou aqui hoje, primeiramente, como eu já falei, foi Deus. E segundo, porque eu descobri as 2 vezes no início. E também a mulher tem que fazer todo ano um exame de citologia. Porque o câncer de mama, você pode descobrir ele através do autoexame, só que o câncer de útero não. Você só descobre através de uma citologia. E também existem outros tipos de câncer. Não só existe câncer de ovário, câncer de mama, existem muitos tipos de câncer. Então, que nós conhecemos o nosso corpo. Se você vê que tem algo diferente, procure um especialista, procure um médico. E não se entregue por nada, independente que você descubra que está ou que não está. Exatamente, pessoal. É muito importante, né, essa questão, inclusive no Outubro Rosa, né? Isso é muito divulgado. E hoje é o último dia do Outubro Rosa, mas não é só no Outubro Rosa que a gente tem que se cuidar. É o ano todo, é todos os dias. Então, ter bons hábitos, uma boa alimentação, isso, não é? E se cuidar de atividade fato. física. Atividade física, gente. É muito importante se cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual também, tá certo? Espiritual, né? Exatamente. Então foi esse o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já eu quero agradecer pela senhora. Gente, é minha tia. É minha tia. Quando eu falei, a gente já tinha combinado de fazer esse vídeo faz tempo, né? Falando Nunca dava certo, né? Nunca dava certo.
Aí quando chegou no Outubro Rosa, eu falei, a gente tem que fazer. E eis que aqui no último dia estamos aqui e fizemos. Então eu quero agradecer, tia, pela senhora ter dado o seu sim, né? Eu me lembro assim, da primeira vez que tia teve câncer, eu era bem pequenininha, né? Era uma criança. Eu tenho pouca lembrança e na segunda vez eu consegui acompanhar mais e realmente assim, sempre um exemplo na minha vida, um exemplo de força. Eu me lembro do dia que a tia foi cortar o cabelo, da segunda vez, eu fui com ela e assim, gente, é um negócio incrível, quando a pessoa tá uma confiança, realmente crê em Deus, uma fé tremenda, e eu creio que foi isso, né, que te deu forças para estar até aqui. Então, muito obrigado por ter vindo, tá certo? E eu vou chamar a senhora para fazer outros vídeos também, porque a sua história de vida é realmente incrível e é um exemplo para mim, pode ter certeza. Eu que agradeço, né, pela oportunidade. E assim, e se quiserem saber mais um pouco da história, né, do meu testemunho sobre como eu passei o câncer, eu estou aqui. Pronto, gente, ó, e coloquem aí nos comentários, deixem muito like nesse vídeo, porque a gente pode vir da próxima vez, tá certo? Hoje foi só um resumo, a gente sabe que foi tipo, é uma história de anos, né? Então tem muita coisa para ser falada. Mas o mais importante é que você entenda que quando a gente tá com Deus, a gente sempre vence, que não há mal que não venha para o bem e que também que nós temos que nos cuidar. Tá certo, pessoal? Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá certo? Se você gostou, é muito importante deixar o seu like, porque aí eu posso trazer mais vídeos para vocês. E também não esquece de se inscrever, de ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado, tá certo? Deixa aqui o comentário falando o que é que você achou. Pega esse vídeo, gente, compartilha para um amigo seu, tá certo? Se você tiver algum familiar, se você conhece alguém que está passando pelo câncer ou que está passando por outra doença, por alguma dificuldade, compartilha esse vídeo, tá? Porque é sempre bom a gente ver testemunhos de pessoas, isso é animador, tá certo? Compartilha esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes, para todos os seus contatos, não é isso, tia? Isso aí, gente, ajuda a compartilhar, né, para outras pessoas que possam estar precisando de uma palavra de ânimo, não é isso? Porque isso ajuda muito também. Então, gente, olha, você clica na setinha de compartilhar e compartilha para todo mundo. Realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá certo? Se você gostou, é muito importante deixar o seu like, porque aí eu posso trazer mais vídeos para vocês. E também não esquece de se inscrever, de ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado, tá certo? Deixa aqui o comentário falando o que é que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Tchau, Tchau, gente.